solicitou da Unimed Campinas que a gente abordasse nesses minutos que a gente tem até às 11 horas, e inclusive não somente no final, mas no começo, no meio, no final, a gente falasse um pouco sobre DST-AIDS. Para começar, alguém tem ideia do que é DST? É o nome de um partido político, um novo partido que está concorrendo para a presidência agora. Seria até interessante o DST ser candidato, mas de qualquer forma, o que quer dizer DST? Então, são as doenças sexualmente transmissíveis. O que mais eu estou fazendo aqui, especialmente, é o aspecto de prevenção. Quanto menos tiver doença em geral, acidentes, melhor para a pessoa, melhor para todo mundo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só levantar a mão. Tá? Eu vejo que aqui, eu estava falando com o Alan, eu fui consultor por bastante tempo numa empresa em Cambridge, do lado do MIT. E lá tinha umas células muito parecidas. Então, só que isso foi lá no tempo que eu tinha cabelo, então já faz algum tempo. E foi um ambiente muito parecido, as pessoas cada um na sua célula, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta de qualquer uma das células aí, já que a gente vai falar sobre as células humanas, podem ou não ter DST-AIDS, é só levantar a mão. Alguém gostaria de comentar alguma coisa no começo sobre DST? Se tiver, é só perguntar, ok? Ou comentar, não necessariamente perguntar, comentar. Está dando para ouvir lá no fundo? Tá? Ok. Eu vi que tem gente levantando a mão, então quer dizer que tá. Antes de eu abordar alguma coisa sobre DST, todo mundo está conseguindo ver daí ou precisa de binómio? Não. Está conseguindo ver? A Unimed, aliás, até esqueci de trazer meu laser. Eu acho que o laser com isso aí não pega, não, né? Porque esse tipo de tela, quando a gente aponta para ela, não aparece. Então, basicamente, na nossa proposição de valor da Unimed, nós temos 5 itens. Isso aí é resultado de mais de 30 anos de Unimed. Campinas não existia, Unimed Brasil não existia. Mais ou menos 50 anos, no tempo também que eu tinha cabelo. Então, mas das proposições de valor da Unimed, além de qualidade, inovação, comprometimento, cooperação, cada um de nós faz a diferença em tudo que tem a ver com, não só com DST-AIDS. Quer dizer, cada um tomando conta de si, pode a saúde nem chegar a ser abalada, depende de prevenção, e quando tiver abalada por doença, por acidente, muito mais fácil de se resolver. Dentro da Unimed, nós temos um prédio agora de 3,5 andares, dedicado só à prevenção. Nós nos mudamos para esse prédio faz uns 3 meses, era onde era o Penido Burnier. Alguém conhece onde era o Penido Burnier? Ainda é aquela de uma parte, agora virou Unimed. Estou vendo muita gente dizendo sim, mas na Andrade Neves, né? E só para mostrar assim, que 3,5 andares de um prédio. O prédio tem 5 andares, dedicado só à prevenção. Isso quer dizer que a Unimed põe alguma atenção importante sobre a prevenção. E o que nós fazemos é prevenir doenças, sequelas, acidentes, sejam elas DST ou outras doenças. Né? E dentro da preventiva nós temos várias ações. Né? Algumas delas lá mesmo nós temos, e outras a gente vem na empresa, como hoje de manhã. Só que, além de palestras assim, muito individuais, 50 minutos, nós temos programas que nós trazemos para as empresas, ou que nós oferecemos lá no prédio que é do Penido Burnier, junto com a Unimed, e tem várias. Né? Por exemplo, nutriação dedicada à nutrição adequada. Né? Programa de diabetes, cessação de tabagismo, especialmente de tabagistas passivos, fumantes passivos. Nós damos um importante foco em pessoas que não fumam com cigarro na boca, não fumam com narguilé na boca, mas que estão perto de quem fuma. Só para vocês terem uma ideia, se eu fumasse agora e largasse o cigarro lá embaixo, nos próximos 30 minutos todo mundo estaria fumando aqui. Né? São partículas e gases que ficam pairando no ar. Então, o fumante passivo é tão
lesivo a ele, a saúde dele, como até o fumante ativo. Seja ele o feto, quanto a gestante não fuma, mas alguém obriga ela a fumar, por ela precisar respirar, não precisa ficar 10 minutos sem respirar, no momento que ela respira, não é? Se, por exemplo, alguém fumasse, subisse aqui, tivesse uma gestante que pode comer, né? O bebê, em questão de segundos, estaria fumando. A nicotina passa rapidamente pela placenta. Então são vários programas que nós oferecemos, né? E só um detalhe, o programa de tabagismo, por exemplo, é um programa que a gente oferece todas as quartas-feiras na Unimed, às 6h30 da tarde até às 8h, em que muitas pessoas já cessaram de ser tabagistas passivos por ajudar o tabagista ativo a parar de fumar, né? E também os tabagistas ativos podem participar e parar de fumar também. Para se inscrever é só telefonar para a Unimed, o telefone está no cartão 0800 e participar nas quartas-feiras, 6h30. Basicamente, essa figura mostra o que são as DST. Na verdade, não precisava ter, porque ali são, acho que são aqueles docinhos, né, que é aqueles MM, né? M&M. Não precisava colocar assim, mas as DST, elas vêm de uma situação muito gostosa. Quem é que não gosta de sexo? Mas tem maneiras de ter. Eu posso terminar uma relação sexual numa boa, ou ficar coçando a minha cabeça, será que, né? Eu não peguei uma delas. Isso pode acontecer em uma semana, aparecer, pode acontecer depois de um ano. Os sinais, vocês vão ver as diferentes doenças, como prevenir, especialmente quando elas podem aparecer. Então, são causadas a grande maioria por relação sexual, não somente, mas quase somente, e acompanham a humanidade há milênios. Alguém já ouviu falar do Monte Vesúvio? Levanta a mão que já ouviu falar do Vesúvio. Mais ou menos 10, 20% das pessoas. O Vesúvio fica em que país? Itália. Fica perto de Nápoles. Fica, tem agora um branco, o nome da cidade, que hoje em dia a gente visita perto de Nápoles. Então, nas bases do Vesúvio, o Vesúvio é um vulcão. Né? De tempos em tempos ele dá um sinal de vida. Às vezes um sinalzinho, às vezes um sinalzão de vida. Quando ele dá sinal, desde esse sinalzinho a sinalzão, vem uma lava, né, que encobre a cidade, né, que encobre onde estava uma cidade. E um tempo atrás, os cientistas foram lá remover algumas camadas de lava, né, e descobriu alguns ossos. Interessantemente, os ossos estavam paralelamente colocados. Provavelmente foi uma erupção noturna, pegou muita gente, isso há muito tempo atrás, foi feito até uma avaliação de quanto tempo atrás tinha sido essa erupção, através dos ossos, você pode ter uma ideia, foi muitos anos, muitas centenas, séculos atrás, e os cientistas fizeram pequenas observações em partes de ossos. E nessas partes de ossos eles viram uma nítida sinal de sífilis que essas pessoas tinham. Então, a sífilis é uma das doenças sexualmente transmissíveis que acompanha a humanidade há milênios. Afetando então a saúde tanto biológica como a vida de relação de um casal e a vida laboral. O conceito básico que a gente tem, não só em DST, em qualquer doença, doença, acidente, é vulnerabilidade. Quanto que eu sou vulnerável ou estou vulnerável se eu tomo uma atitude ou outra? Um exemplo muito, vamos dizer, banal. Se eu fechar os olhos e caminhar por aqui, provavelmente eu vou cair em cima de alguém, vou esbarrar em alguém, talvez eu vou até quebrar um computador por cair em cima de um computador, né? Então, enquanto eu fechar os olhos e caminhar, eu sou vulnerável a algum acidente assim. Em doenças sexualmente transmissíveis também tem sinais de vulnerabilidade. Um deles é até antes da relação sexual. Com quem eu estou tendo a minha vida sexual ativa? Começa por aí, né? Claro que tem outros passos, né? Usar ou não usar preservativo, né? Então, vulnerabilidade basicamente é como eu me posiciono na vida. Não só na vida quanto as doenças em geral. As doenças
Sintam-se à vontade, se alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar, comentar, concordar, discordar, é só levantar a mão. Alguém gostaria de comentar alguma coisa até agora? Pois bem, as DSTs, elas têm alguns sinais e sintomas que são comuns a elas. No entanto, não necessariamente, se eu encontrar um sinal ou sintoma que eu estou vendo aqui, eu necessariamente vou ter, eu tenho uma doença sexualmente transmissível. Mas vejam então quais são os sinais e sintomas. São vários e, volto a dizer, não necessariamente, mas se eu tiver um ou mais, é importante eu averiguar por que eu estou tendo a dor ao urinar, corrimento vaginal, dor no baixo ventre quando tenho sexo, feridas não cicatrizadas, especialmente na região vagina, ânus, pênis, né? Especialmente, mas não necessariamente, secreção no pênis, lesões bolhosas, gânglios, ínguas, né? Na axila, na virilha, no pescoço, verruga na região genital, manchas avermelhadas, com febre ou não, né? E aliás, não só por isso, mas também por isso é importante você consultar um médico. Pela Unimed vocês têm uma quantidade de mais de 3.000 médicos que vocês podem escolher. E aqui um detalhe. Quanto mais você for no médico se sentindo bem, você está mais com a hora mais certa de ir no médico. Quanto mais você puder ir antes de ter qualquer sinal ou sintoma, e assim o médico lhe conhecer do seu estado basal, dizer assim, eu estou muito bem. Né? Então, uma ideia que ajuda muito é no mesmo aniversário, toda vez, no mesmo aniversário eu vou no médico, mesmo aniversário eu vou no médico. E talvez até 6 meses depois, mas pelo menos todo mês de aniversário eu vou no médico, especialmente se eu estiver me sentindo muito bem. Se eu estou me sentindo bem, já perdi um pouco de tempo. O melhor é quando eu estou me sentindo super bem, o médico me conhece na situação em que eu estou bem, que eu estou normal, talvez vai pedir algum exame, além de ouvir bem você, examinar você, algum exame, e o resultado pode ser ou que, olha, o que eu examinei em você, ouvi de você e pedi talvez alguns exames, confirmam realmente que está muito bem, ou é tão precoce a alteração que você nem está sentindo nada, mas já tem, sei lá, o colesterol está um pouco elevado, triglicéridos, algum exame alterado. É melhor quando você não está sentindo nada do que eu estou me sentindo muito cansado. E, sei lá, uns 2 meses atrás isso não acontecia. Melhor você chegar antes de se sentir cansado. Existem basicamente 5 grupos de sinais e sintomas mais comuns em DSTs. E esses 5 grupos são doenças que causam lesões do tipo secreção e corrimento, outras que causam úlceras na área genital e ou na pele, outras que causam verrugas na região genital e ou na pele, causam ínguas ou outros sinais e sintomas. Okay? Vamos ver alguns detalhes de algumas delas. Esse aqui, por exemplo, é escabiose, sarna. Tem aquela expressão, sarna para se coçar, né? É melhor não ter sarna para se coçar. Mas se eu não tomei cuidado, não deixa de ser uma doença sexualmente transmissível, ficam essas lesões em bolhas, vocês estão vendo ali, tanto no pênis como no escroto, e que são muito típicas e com coceira de sarna. Né? Um outro tipo de doença sexualmente transmissível é, eu esqueci de trazer, mas de qualquer forma, esses tipos de lesões aqui, né, que é do molusco contagioso, que é, o nome já diz, é um molusco que através do contato sexual passa de uma pessoa para outra. Uma doença muito comum é a gonorreia. Né? O nome do bichinho não faz muita diferença, mas está ali na série gonorreia. Né? O que a pessoa sente? Coceira na uretra, no canal da urina, né? Dificuldade ou ardência quando urina, secreção na uretra ou na vagina de cor amarelada. Tem complicações? Tem. No homem, infecção na próstata, nos testículos, na mulher, doença inflamatória pélvica, é dor no baixo ventre e dificuldade, muitas vezes, de engravidar. Pode levar à infertilidade, quer dizer, dificuldade ou impossibilidade de engravidar, e em casos raros até pode causar meningite ou doenças, dores nas articulações, artrite.
aqui nós já falamos, a transmissão é praticamente somente sexual. Né? O risco de se contaminar é de 90% ou mais. Quando não há sintomas, que é o caso das mulheres contaminadas, mesmo assim mantém-se a transmissibilidade. Okay? E agora um detalhe importante. Eu peço que vocês prestem atenção sempre nisso aqui, período de incubação. Alguém tem uma ideia aqui que é incubação? Alguém já fez até uma mão assim, né? Então, tem a mão esquerda e a mão direita. O que é a mão esquerda e a direita? O que tem de intervalo entre uma e outra? Contaminação e os sintomas, exatamente. Quer dizer, entre eu me contaminar, não sinto nada e começo a ter sintomas, sinais, no caso da gonorreia, de 2 a 10 dias. E vejam bem, isso é uma contaminação, é um período de incubação muito curto. Vocês vão ver que existe, por exemplo, a DST, o HIV pode às vezes levar mais de um ano entre se contaminar e ter os sinais da AIDS. Essa é a secreção que aparece no pênis, pode aparecer em qualquer lugar. Uma pessoa que chegou muito perto da secreção com os olhos pode contaminar. Então, se chama de conjuntivite. Vem uma secreção amarelada e espessa. Então, a gonorreia é uma uretrite, é uma inflamação, uma infecção no canal da urina. Né? Mas tem outras infecções no canal da urina que não são causadas pelo gonocócico, né? Já são um pouco mais raras. E o período de incubação já começa a ser um pouco maior, 1 a 3 semanas. A pessoa se contaminou hoje e daqui a 3 semanas, depois da Páscoa, começa a ter algum sinal e sintoma, e aí começa a pensar, o que aconteceu? Né? O que eu fiz que pode ter causado isso? Né? Tem algumas diferenças com a uretrite gonocócica, essa aqui é a não gonocócica, né? A secreção é mais discreta e mais clara. Vocês viram, a outra é uma secreção amarelada, mais espessa. Essa aqui é mais clara e discreta. Tem prurido, coceira, né? Dificuldade ou ardência urinar. No homem pode dar infecção na próstata e nos testículos, na mulher doença inflamatória pélvica, nos dois pode dar infertilidade e tem os exames que se realizam para dar mais informação para o diagnóstico. Né? E aqui é um outro bicho, um outro tipo de bactéria que causa um outro tipo de doença, mas basicamente é uma doença infecto-contagiosa, a ureaplasma é a causa. Os órgãos genitais e urinários dos dois sexos se caracteriza pela presença ou não de secreção uretral escassa, transparente e geralmente de manhã. Essa é a secreção que aparece. Vocês, comparando com a gonorreia, que fica mais escura, essa aqui é bem mais clara. Deixa eu perguntar. Algum desses doenças dá sintomas de febre, mal-estar, alguma coisa? Qual é o seu nome? Gláucia. Gláucia. Isso. Alguém não ouviu a pergunta da Gláucia? Lá no fundo, não ouviu? Se algumas dessas e outras doenças podem dar sintomas como febre, a pessoa ficar mais inativa, né? Mais mal-estar. Mal-estar. Pode. Por isso que naquela relação de sinais e sintomas aparece febre, mas não necessariamente. Tá? E mal-estar. Né? Algumas dessas doenças são muito específicas, focadas mesmo nos órgãos sexuais, mas outras podem dar febre. Febre não é muito comum, mas pode dar. Diferentemente de vocês trabalham com sistemas, né, de computação, de coisas ligadas a contatos por celular, pelo que eu entendi, sistemas. Aqui o sistema é muito sim, não, 0 ou 1, não existe 0,3, né? Ou está ligado o computador ou está desligado, não existe o computador está 0,3% ligado, ou ele está 100% ou está desligado. Assim, no princípio é assim. Nós da medicina, nós somos uma ciência e uma arte ao mesmo tempo, então não é que necessariamente se eu tenho uma doença sexualmente transmissível, eu vou ter febre. Em geral não vai ter, mas pode ter. Né? É o conjunto de sinais e sintomas que a pessoa nos fala, e às vezes também ajudado por algum exame de laboratório, que a gente vai chegar ao diagnóstico. Principalmente ligado ao comportamento da pessoa, né? Do ponto de vista sexual nesse caso.
Aí a tricomona já é um outro tipo, não é? Ele é um protozoário, não é bactéria, não é vírus, é um protozoário. A incubação, veja bem, é curta, 1 a 2 semanas, né? E aparece o quê? Um corrimento abundante, amarelo esverdeado, o odor é fétido, o cheiro é ruim, dor a urinar, coceira com dor nas relações sexuais. Complicação leva à disfunção sexual, a pessoa sente dor ao ter relações sexuais e infecção da bexiga. Os exames, o tratamento, sim, a maior parte dessas doenças tem tratamento, mas em primeiro lugar é melhor evitar a necessidade. Em segundo lugar, pode ou não dar certo o tratamento. E na maioria das vezes, digamos que 100% das vezes, tem que ser tratado todo mundo que está com esses sinais e sintomas e que aparece em algum exame esse bactéria, vírus, protozoário. Né? Não adianta tratar uma pessoa e a outra pessoa contaminada continuar a contaminar outras pessoas. Então, no caso, por exemplo, sempre o casal, sempre as pessoas que tiveram ou que têm a tricomoníase. Né? E aqui aparece pela primeira vez, já devia ter aparecido antes, uma palavra essencial: preservativo. Se eu fiz uma escolha que eu achei que estava, eu conheço essa pessoa com quem eu estou tendo sexo, eu conheço muito bem, e eu sei que essa pessoa não tem fatores de risco, mas eu tenho qualquer uma mínima dúvida, é melhor eu usar uma camisinha, usar um preservativo,